Existe um pensamento, uma afirmação na cabeça de muitos adeptos do candomblé quanto viver candomblé, viver na roça de candomblé. Há uma frequência grande na roça de candomblé dizendo que o Omorixá, a pessoa da roça de candomblé, não deve viver na roça de candomblé, não deve viver enfiado na roça de candomblé. Esse é um paradoxo, porque o candomblé surge primeiramente, inserido dentro de uma comunidade, dentro de uma família, crescendo ali para o entorno da comunidade em volta. Então, os participantes dos frequentadores da roça de candomblé, em sua grande maioria, eram familiares que estavam ali sempre se convivendo em si. Então, o candomblé surge com as pessoas vivendo e vivenciando a roça de candomblé a todo tempo. Outro problema dessa afirmação é a questão de que você sendo de candomblé, você precisa aprender candomblé e se aprende candomblé praticando, participando, vivenciando, frequentando a roça de candomblé. Então, falando isso, vocês já podem entender que eu vou defender a vivência de roça de candomblé. Mas tem um ponto nisso daí. Realmente, a gente não pode deixar de ter uma vida pessoal, olhar para si, que é uma das coisas que muitas das vezes que as pessoas falam nesse sentido, é olhar primeiramente para sua existência, sua vida, sua necessidade pessoal, seu desenvolvimento pessoal. Você ter uma profissão, estudar, ter uma formação, ter um trabalho, porque você não deve viver em torno da roça de candomblé. Porque, infelizmente, muitas das vezes os sacerdotes não vão olhar você sempre com bons olhos, no sentido de que dizer você é a joia rara da roça de candomblé e vai estar, né, sei lá, te sustentando, te ajudando e com os braços abertos nos momentos que você estiver precisando de qualquer coisa. A gente vive com pessoas, então pessoas têm, existem boas, más, momentos ruins, momentos bons, então a gente não pode puxar nem muito para um lado nem muito para o outro, tem que estar sempre atento a todas as questões possíveis. Então eu tenho que trazer conteúdo aqui alertando você de todas as possibilidades. Um ponto é, você realmente precisa aprender candomblé. Independente se você vai ser alorixá ou babalorixá, eu acho que aprender a cultuar o seu orixá dá até uma independência para você no futuro de não realmente viver enfurnado em roça de candomblé a todo momento. Mas o babalorixá, a comunidade religiosa, espera você presente ajudando na iniciação e nas obrigações dos outros membros, assim como ajudaram na sua obrigação para manter viva a religião, o axé, a força do orixá. E viver ali, manter viva a chama daquela comunidade religiosa. O ponto, então, fica aí, saber dividir a convivência com a necessidade e extrapolar o limite do desnecessário em momentos que não há necessidade, para fofoca, para disse-me-disse, para assuntos desnecessários, estendendo demais a permanência até quando não há necessidade. É esse que está o problema. A Casa de Axé é um lugar bom, sagrado para a preservação da tradição, da cultura, da vivência e do aprendizado. Ali que você vai estar com a sua família de santo, vai aprender sobre sua comunidade, seu axé, sua tradição, sua nação, vai receber conhecimento, vai passar conhecimento, mas não deve extrapolar. Há também desafios na convivência. Se você vai conviver, você vai ter problemas de conflitos de personalidade, porque ali tem pessoas com cabeças, personalidade, vivências, educações diferentes, então isso é complexo. Isso, inclusive, precisa de uma liderança boa para que esses tipos de conflito não se tornem algo chato e ajude a desmoronar a comunidade religiosa como toda. E assim também questões de intriga e de fofoca dentro daquela comunidade. A questão de falta de limites, que pessoas acabam esbarrando em limite do outro, desrespeitando o irmão, a irmã, ou um membro da comunidade, e evitar também a questão da dependência emocional. Você fazer daquela comunidade religiosa um centro de vivência da sua vida, o que te faz feliz e tudo mais, e você só viver ali, ó, na dependência excessiva do terreiro e dos membros do terreiro, como se você não tivesse vida. Então, evite isso, como eu estou falando desde o início. Você precisa ter a sua vida dentro e fora do terreiro. E como eu falei no início daqui do vídeo, falei sobre a questão de você ter a sua autonomia no futuro. E para você ter a sua autonomia, você tem que dar os passos certos. Ter o respeito à hierarquia, respeitar o mais velho, para a manutenção da ordem, e assim os mais velhos te olhar com bons olhos, de forma que possa olhar você e ensinar você, passar conhecimentos, saberes para você com relação à tradição e à cultura da roça, para você ir criando a sua autonomia aos poucos, no sentido até do que você vai fazer na roça, você
ter autonomia de poder começar, sabendo que é a hora que tem que começar, o que pode fazer, como preparar determinados elementos para ajudar de forma autônoma a própria comunidade religiosa. Você fazendo essa busca do conhecimento, do saber, vai ter a busca também pelo axé, pela vivência do orixá, pela energia do orixá, pela bênção, e a partir daí alcançar os limites saudáveis de vivência, permanência para aprendizado e dedicação também à sua vida pessoal, profissional, formação e tudo mais, ainda mais se você entrar muito jovem na roça de Candomblé. Então, em resumo, nessa questão de viver ou não viver na roça de Candomblé, como agir? É observar e aprender. Ir para a roça de Candomblé para aprender a cultuar o orixá, aprender sobre o orixá, aprender sobre vivência, pegar axé, transformar axé, movimentar axé, desenvolver os relacionamentos, né, interpessoais na roça de Candomblé a partir do respeito, né, com o próximo, da fraternidade, da irmandade, construir amizade, laços de irmandade que sejam pautados na confiança, no apoio mútuo e não em interesse ou em fofoca, juntando um grupinho para falar um e para falar outro e criar inimigos ali. Ali todos são irmãos, um depende do outro. A gente não tem e não deve desenvolver problemas pequenos por conta de ego, vaidade, coisas, né? Botar sempre o nosso desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento geral da comunidade como uma instituição, não como pessoas, mas como um ente maior. Botar isso em primeiro lugar. O seu desenvolvimento no sentido religioso e o da comunidade no sentido como instituição. Outro ponto muito bom e importante nisso também é a comunicação de forma clara. Se está tendo problema, fala quem deve saber do problema, no sentido de, né, para não haver fofoca, não haver intriga, não haver problema, de forma clara e direta, sem minhas palavras, sem piada. Se algo te desagradou, tente falar de forma clara e respeitosa, né, a pessoa que te desagradou aquela questão, para não transformar, às vezes, uma coisa que se conversando, se vê que é simples, poderia se resolver rápido, em algo muito maior e sem necessidade. E o principal, mantendo o foco no axé, o convívio na roça de Candomblé nunca vai ser problema. Na questão de troca de axé, pro axé e para o axé. Você saber o porquê você vai e por que você está na roça de Candomblé. Então, entendendo essas questões, respeitando o limite, tudo vai dar certo. Tudo tende a dar certo. Bom, espero que tenha gostado desse bate-papo. Se não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque toda semana a gente traz vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Se você é inscrito no nosso canal, torne-se membro para nos apoiar aqui trazendo vídeo toda semana. Agradeço a companhia. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau.